E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aldi Mahler e nós vamos hoje começar a falar sobre a questão da formação de palavras. Nós vimos aí nas últimas aulas sobre a questão das classes gramaticais, nós fizemos alguns exercícios, fizemos aí a questão da classificação das palavras relacionada aí à morfologia. Nós vimos como é importante nós sabermos aí a questão de classificação do substantivo, do adjetivo, do numeral, do artigo, do pronome, que são as classes de palavras variáveis. E nós falamos também das classes invariáveis, que são a conjunção, o pronome, a interjeição e o advérbio. Bom, aí a professora vai tratar agora sobre essa questão aí de quando nós temos que fazer essa classificação e muitas vezes nós ficamos em dúvida sobre a função das palavras nesse contexto. Além de nós falarmos aí sobre a questão da formação de palavras, como que as palavras elas são formadas, por que tem o radical, muitas vezes tem o prefixo, muitas vezes tem o sufixo, vamos tratar tudo sobre isso. A professora trouxe aqui, como nós estávamos falando sobre a questão de propaganda, campanha publicitária, a professora trouxe aqui para vocês uma campanha publicitária, né, que tem a ver com essa questão da divulgação de uma ideia. Lembra que a professora falou que muitas vezes as campanhas publicitárias elas têm várias funções e intencionalidades. Em geral, as empresas utilizam aí essas propagandas para vender um produto, né? Quando nós falamos de produto comercial. Aqui nesse caso nós temos uma propaganda que é de uma prefeitura que eles estão fazendo aí uma questão de divulgação da ideia. Então a primeira coisa que eles apresentam para chamar a atenção aí desse telespectador ou dessa pessoa que está lendo essa propaganda, eles colocam aí essa questão da informação, das cores, das imagens, né? E logicamente que nós estamos olhando o quê? Nós estamos olhando a questão da comunicação, das palavras, como elas estão dispostas aqui nessa questão desse visual. Então você tem aqui as palavras, como nós falamos aí das classes gramaticais, vamos ver aqui o que tem aqui de composição de palavras. Por exemplo, quando nós estamos falando aqui o aqui, lembra que a professora falou, quando ele dá essa indicação de lugar, ele está falando de um modalizador, ou seja, de um advérbio. Aqui não, ó, o não de novo, né? Esse é esse modalizador, palavra que também está classificada como sendo um advérbio. E o é o verbo que nós falamos aí que é um verbo de estado, né? Nós falamos nas aulas passadas que esse verbo ele pode demonstrar uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Nesse caso aqui, o verbo ser que está conjugado, ele é um verbo de estado. Lugar de lixo. Lugar aqui no sentido que está um substantivo, o de, a preposição, lembra da palavra invariável, que para nós sabermos se não modifica, nós vamos colocar no plural, se ela não modificar, é porque ela faz parte das palavras invariáveis. O de aqui é uma preposição. No entanto, se nós formos colocar aí a palavra lixo, por exemplo, no plural ela varia? Sim, né? Lixos. Então ela pertence às classes variáveis, ou seja, lixo é o nome, né, desse monturo. Então, nesse caso, você tem aí a questão de ser um substantivo. Então, a propaganda que a professora trouxe aqui, ela utiliza aí nessa composição para fazer aí a questão de chamar a atenção, ela utiliza as palavras e essas palavras aí, elas formam uma comunicação nesse contexto. Veja que nós não podemos pegar simplesmente uma palavra, né, e tirar dali porque vai fazer falta nessa comunicação, porque foi pensada para chamar a tua atenção. Bom, e falando então nessa questão de formação de palavras, você já ficou pensando por que as palavras elas são desta maneira? Por que a mesa chama mesa? Por que o quadro chama quadro? Né? De onde vêm essas palavras? Na língua portuguesa, a formação da maioria das nossas palavras, elas vêm do latim. Então, nesse caso aí, muitas palavras aí que nós temos usado no nosso dia a dia, elas sofreram essa variação, logicamente, depois, né, vindo aqui para o idioma do português, né, no português brasileiro, e aí foram sofrendo também algumas mudanças. E até o dia de hoje,
Nós sabemos que hoje, na nossa fala, nós temos muitas palavras que são da modernidade. Lembra lá que a professora falou sobre essa questão do dentifrício, né? Que isso era usado lá em 1920. Hoje nós já não utilizamos essa palavra. Então as palavras, elas caem, elas não são mais utilizadas e outras elas vão sendo aderidas aí ao nosso vocabulário. Bom, a formação das palavras, ela tem a ver com essa questão de que muitas vezes uma palavra, ela origina outras palavras. Por isso que quando nós falamos em formação de palavras, nós falamos que algumas palavras, elas são por derivação, ou seja, elas vêm de uma outra palavra que é a original, ou elas têm a questão de composição, que são mais radicais que se juntam aí fazendo essa questão dessa classificação. Nós vamos ficar, por enquanto, na questão da derivação. O que seria isso? Por que nós falamos de palavras derivadas? Por que lá no substantivo nós estudamos essa subclassificação? Substantivo, tem o substantivo primitivo e tem o substantivo derivado. Então, derivado tem a ver com palavras que têm apenas um radical. E a esse radical podem se acrescentar afixos, ou seja, vão acrescentar partes da palavra que vão dar ou o plural, que vão ser gênero masculino ou feminino, ou vão dar a questão de tempo quando é verbo. Então, nós temos aí as transformações do radical, que é a palavra original, e a elas vão sendo acrescentadas outras terminações ou também prefixos. Aqui a professora colocou, algumas palavras para que você verifique então como que isso acontece. A palavra cartas, por exemplo, você verifica que ali você tem uma matriz, ou seja, um radical, que é o carta. E a ela, a professora colocou o S. Esse S que a professora coloca ali, em geral na língua portuguesa, o S ele tem a ver com a questão de número, ou seja, ele tem a ver com o plural. Então, o plural, ele quando você quer indicar que a palavra foi pluralizada, você coloca esse S aí. Aqui a professora, então, todas as palavras que a professora colocou nesta coluna aqui, na primeira coluna, elas sofreram essa variação, né? Então, cartas, dentes, livros, pedras, todas elas ali têm em comum essa questão de ter no seu radical o acréscimo desse plural, que é o S. Em geral, na língua portuguesa, nós apenas acrescentamos o S. E tem algumas outras que têm umas regras um pouquinho diferentes. Já no segundo grupo aqui, perceba que a professora pegou o mesmo radical da palavra carta, por exemplo, e a ele eu coloquei uma outra terminação que formou uma nova palavra. Então, a palavra carta, que tinha como radical o carte aqui, porque esse A, ele vai dar lugar a essa desinência, a esse sufixo, eu coloquei então um novo morfema, uma nova parte da palavra que vai transformar carta em carteiro, que é a sua profissão. Então, nesse caso aqui, todos aqui que a professora colocou nessa coluna, eles dão aí esse indicador de profissão. Por exemplo, para carta, carteiro, dentes, dentista, livros, livraria, ou então o lugar, né? Essa questão do aria, pedras, pedreiro. Veja que foram transformados ali. Uma palavra, né, foi transformada agora para a questão desse substantivo. E aqui a professora, na quarta coluna, a professora coloca aqui essas palavras que elas são no sentido original, e aí depois na outra coluna você tem a indicação de serem estas palavras aqui no seu diminutivo. Ou seja, as palavras na língua portuguesa, elas sofrem variação do que, professora? Elas sofrem variação de número, que é o plural. Elas sofrem variação de gênero, que vai colocar o masculino e o feminino, e elas também podem sofrer variação de grau, ou seja, diminutivo e aumentativo. Por exemplo, quando a professora fala gato, gatinho, casa, casinha, né, na informalidade, ou casebre, amigo, amigão.
E o pão, pãozinho. Então, esses afixos, essas partes que são juntadas a essas palavras aí, formam um novo sintagma, um novo conceito de palavra. Aqui, por exemplo, a professora colocou a palavra feliz, noite e leal. Então, eu posso, nessas palavras, juntar tanto palavras que vão dar a ela um outro significado, colocando palavras no início ou no final dessas palavras que são os radicais. Então, por exemplo, na palavra feliz, a professora pode colocar, por exemplo, o in. O in vai tornar, então, essa palavra um infeliz, ou seja, aquilo que não está feliz. Noite, eu posso colocar um anoitecer, por exemplo, né? Então, nesse caso, a professora tanto coloca um prefixo quanto um sufixo. Na palavra leal, a professora pode colocar apenas uma parte inicial, desleal, ou a professora pode colocar também lealdade. Então, essas partes que a professora vai juntando aqui a essas novas, a essas matrizes aqui, dão outra direção e dão outra semanticidade também. Nesse caso aqui, a professora colocou então que isso que a professora fez, de colocar palavrinhas, né, pequenas formas no radical, são chamados de morfemas. O que é morfemas? Morfemas é a menor unidade que você pode fazer uma avaliação dentro de uma palavra. Por exemplo, se numa palavra o S está me indicando que ela está no plural, aquele morfema está dizendo isso é plural. Ou então, se eu troco o A pelo O ou o O pelo A em uma palavra que aceita essa mudança de gênero, eu estou dizendo que aquela parte da palavra é um morfema de mudança de gênero. Se aquela mudança, por exemplo, do inho, está me dizendo que a palavra está no diminutivo. Então, todos esses morfemas, eles dão uma certificação de que aquela palavra sofreu uma variação. Então, aqui a professora coloca que nós temos nas palavras o radical, que é a raiz, é o significado básico da palavra, e os afixos, que são essas partes que são juntadas aí a esses radicais. Por exemplo, a palavra comer, eu posso continuar fazendo novas palavras a partir delas, palavras derivadas, ou seja, comida, comilança, comilão. Veja que o radical do comer aqui é o com, então esse com ele vai permanecer em todas essas outras palavras. Isso é você fazer palavras derivadas. E a questão do verbo, que nós vamos tratar com mais profundidade depois, mas olha, o verbo ele pode ter verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. Os verbos terminados em ar tem o radical é onde está o significado básico da palavra. Então eu tenho estudar, eu tenho o radical estude. O ar aqui está me dizendo que esse verbo está na forma infinitiva. O verbo correr, o radical é o cor. E aí eu tenho vogal temática, esse verbo pertence à segunda conjugação. Como que eu sei isso, professora? Porque eu tenho primeira conjugação de ser o a, segunda conjugação de ser o e e terceira conjugação de ser o i. Só tem essas três conjugações na língua portuguesa. Então, quando eu estou fazendo o estudo do verbo, eu olho essas partes aí. E cada parte dessa vai me dizer o que esse verbo está representando. Aqui no ir, que é a terceira conjugação que a professora falou, então ele tem o radical, que vai sempre se repetir, que é se sou. E aí, o i, que é a minha vogal temática. O verbo, por exemplo, estudávamos, a professora vai colocar aqui no quadro, a palavra estudávamos, que é um verbo que está conjugado, ela tem então, como radical, ela tem então o estude. Estude é meu radical. Nesse caso aqui, eu tenho como vogal temática o A, que é de primeira conjugação. Esse vá aqui está me dizendo que é uma desinência, que vai ser modo tempo. E o mos aqui está me dizendo que é a desinência de pessoa, ou seja, pertence apenas ao nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, nesse caso, nós percebemos que essas mudanças, elas são
variáveis em todas essas palavras que tem a questão da derivação. O campo, campinho, campestre, acampar. Você tem aqui a questão de serem, os radicais permanecerem os mesmos. Na palavra acampamento, todas elas permaneceram camp, 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 camp. E aí você vai fazendo apenas esse acréscimo de afixos a estas palavras. Então, aí a professora colocou aqui numa propaganda, por exemplo, e que você pode fazer exatamente assim, quais são palavras que tem aí essa questão da derivação, que vem de outras palavras. Por exemplo, a palavra chuveiro é uma delas, que você tem essa questão, né, do chuveiro, acrescentar o eiro, tirar chuva, tirar o a, e acrescentar o eiro e fazer uma outra palavra. Aqui também, na palavra, aqui que a professora colocou, o verbo contarem, né? Então, ele vem do verbo contar, mas a professora colocou uma desinência e eu tenho ali uma questão de número, por exemplo, para eles contarem. Então, nesse caso, as palavras, elas sofrem essas variações e isso nós estudamos na língua portuguesa, de como isso ocorre, quais são os nomes que são essas classificações que a professora vai tratar mais profundamente daqui por diante. Então é isso, pessoal. Vocês têm aí então essa questão do início da nossa formação de palavras. Espero que você tenha entendido e na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Até a próxima aula. Tchau!